Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Juliana Torquato. Eu falo em nome do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e eu venho aqui com mais um vídeo para vocês sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. Um vídeo maravilhoso que sempre traz muitos ensinamentos para nós. Mas antes eu queria pedir um favorzinho para vocês de seguirem nossas redes sociais, de compartilharem o status, no status de vocês, os vídeos, as páginas, tá? Eu vou falar aqui para vocês qual é a página. Olha, do Instagram é o @Frei Anselmo, e na internet, na página lá da internet, nós estamos no www.freianselmo.org.br. No YouTube, a nossa página é @Grupo Frei Anselmo. E no Facebook, vocês conseguem nos achar pelo Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Então, é de muita valia vocês compartilharem, curtirem nossos vídeos, que, como todos sabem, o canal do YouTube monetiza esses vídeos e isso gera verbas para casa poder continuar com a obra assistencial de comprar mantimentos, comprar roupa, comprar produtos de higiene pessoal. Mas também contamos com a doação de vocês, tá? É, e eu vou pedir agora para vocês, então, para a gente fechar nossos olhos, respirar fundo, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, imaginando uma luz branca emanando de nós, nos protegendo também, que possamos alcançar muitas pessoas com a palavra de Jesus, em meio a este mundo de guerra, de provações, que possamos ser instrumento para levar a paz, a palavra de conforto e de amor para todos que precisam. Que assim seja, que Deus e Jesus nos acompanhem, nossos mentores, nesta lição de hoje. Amém. Então, aqui, olha, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Como geralmente eu sempre faço, tá? Então, somos aqui do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, tá? E a lição de hoje vai ser a lição As Varas da Videira. Essa lição é o capítulo 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, tá? É ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, a gente sempre começa a leitura com aquela frase de algum evangelho de Jesus Cristo, né? Seja de João, de Lucas, de Mateus. E o de hoje é o evangelho de João, tá? Que está no capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Já dizia Jesus, novamente no evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Tá? Então, o que que é, para a gente começar a entender o que que é a videira, né? É uma planta cultivada por produzir uvas, tá? Mais conhecida também como parreira. E a poda dessa videira é provavelmente sempre a parte mais importante no cultivo das uvas, tá? Os ramos que não produzem esses frutos são cortados, tá? Então, eu vou dar uma breve explicação para vocês de como que funciona essa parte para a gente poder dar seguimento na lição que nós temos hoje, tá? Então, aqui, como eu disse para vocês, a poda é provavelmente a parte mais importante no cultivo das uvas, que é o fruto da videira. Os ramos, presta atenção, os ramos que não produzem frutos são cortados para fora. Quando o ramo principal de uma planta atinge um determinado tamanho, é reduzido, cortando a sua ponta.
o que o força ao desenvolvimento dos brotos laterais. Então, é como se você tivesse aqui o ramo, e aí ele está muito grande aqui, você vem e corta essa parte. E o que que essa parte vai acontecer? Ele vai conseguir ramificar, vai fazer mais uns ramos aqui. Então, vai ter mais um ramo aqui, mais um ramo aqui. Aí, esse ramo aqui cresce de novo, você poda um pedacinho e ele sobe mais dois ou três, mais duas ou três partes, né? Cortando a sua ponta, o que força o desenvolvimento de brotos laterais. Isso impede o crescimento da ponta do ramo e envia nutrientes aos novos ramos. Então, quando esses ramos laterais se desenvolvem, cada um produz tantos frutos quanto a planta inicial produziria. Então, olha que legal esse entendimento também, se a gente for levar pelo lado do que eu falei no começo do vídeo, a gente vai reverberar, né? Tudo que a gente fala, eu falo aqui hoje para vocês, eu vou falar lá embaixo para minha família, aí a minha família compartilha, e assim nós vamos compartilhando, e somente coisas boas, claro. O caule lenhoso central da videira, profundamente enraizado no solo, nutre todos esses longos ramos frutíferos. Então, quem é aqui nessa frase o caule lenhoso central da videira? Jesus. É Jesus que, profundamente enraizado em nós, nutre todos esses ramos, nos nutre. Então, é Jesus. Então, assim, a lição já está praticamente resumida a isso, né? Jesus é que nos nutre, ele que nos dá força para seguir em frente, seja na doença, seja na saúde, e nos momentos bons, nos momentos ruins, tá? Então, eu vou passar aqui para o próximo slide. Então, aqui a gente começa a nossa leitura, tá? Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça asseverou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras estão destinadas a perecer. Então, o que está dizendo aqui? Que nós fazemos parte da árvore que ele simboliza, que Jesus simboliza, né? Mas e como que a gente faz parte disso, né? A gente faz parte em palavra, com nossas palavras, com os nossos atos, com o nosso desenvolvimento moral. Então, aquele que bebe da sua seiva e o valoriza não cai dos seus galhos frondosos, não são cortados, não são podados, evoluindo mais rapidamente. Todavia, quem despreza essa seiva despenca no abismo das trevas exteriores e sofre até, buscando a Deus novamente, com sinceridade, ser colhido e retornado à vida. Essa passagem aqui, ela está em Lucas, capítulo 13, tá? Versículos 13 ao 19, tá? Então, aqui, como já falamos lá no início do vídeo, Jesus Cristo é o que nos dá nos dá sustentação. É Ele que nos sustenta, né? Aí vou para o próximo aqui. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Então,
a gente tem que ser inteligente o suficiente para não trairmos a vontade de Deus, do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus. A gente tem que sempre seguir pelo lado bom, pelo lado fazendo bem, né? E não nos esqueçamos também que a gente tem nossos protetores, nossos mentores, e temos o nosso livre-arbítrio também, né? Ele é tão bom que nos concedeu o livre-arbítrio. E alguns de nós estamos mais já evoluídos para saber as escolhas que devemos fazer, as escolhas certas, as escolhas não tão certas. Então, cada um também tem o seu grau de evolução, tá? A gente não pode cobrar também do próximo o que a gente pode não estar pronto para oferecer. Então, a gente sempre tem que olhar para nós primeiro, sempre temos que olhar para dentro, tá? Aqui. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Então, mais uma vez, nós, os filhos, né, de Jesus, nós somos a parte desses galhos, dessa árvore, da videira, né? A videira é Jesus e nós somos os seus ramos. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam no chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta toda a vida. Então, aqui, o que eu posso falar para vocês dessa parte? A nossa poda acontece de várias maneiras. Talvez nós vamos desenvolver uma doença, né, ou uma certa limitação física. É possível também que nós não tenhamos as nossas expectativas concretizadas. Talvez soframos com relacionamentos. Quem nunca sofreu por algum relacionamento, por um amor deixado para trás, por ter terminado um relacionamento que não daria certo? Todos nós já passamos por isso. Também já passamos a nossa provação de perder alguém muito íntimo, que nós sofremos muito com a perda dessa pessoa muito íntima. No entanto, o que de início pode parecer um acontecimento muito triste, porque nós somos seres humanos, nós sofremos com isso. A gente está acostumado, por exemplo, com uma pessoa, então a gente vai sofrer muito, né, com esse término. Vamos dar um exemplo aqui de relacionamento. No entanto, o que inicialmente parecia ser um acontecimento triste, pode ajudar-nos a crescer se confiarmos mais em Jesus e repensar as nossas prioridades. Então, eu gosto de pensar muito assim também, que sempre depois da tempestade vem a bonança, né? Sempre depois da chuva vem o arco-íris. Então, Deus não faz nada assim para o nosso mal, sabe? A gente tem que passar por certas experiências, mesmo algumas pessoas de fora falando para a gente, existem algumas pessoas que falam para a gente, ai, olha, não vai dar certo, não vai dar certo, né? Não se relaciona com essa pessoa. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Mas é a gente que tem que passar por aquilo, né? E aquilo lá a gente tem como uma grande lição de vida. A gente aprende a valorizar o próximo, o próximo, por exemplo, o próximo relacionamento que nós tivermos, a gente vai conseguir tirar coisas boas,
Às vezes Deus estava preparando a gente para deixar a gente mais forte também para esses próximos relacionamentos que nós teríamos. Então, nunca é o sofrimento, sim, naquela hora, mas se a gente parar para pensar, a gente tem o nosso tempo de glória depois, sabe? Depois vem a parte boa. E a gente sempre tem que se apegar nisso, né? Jesus mais uma vez, o Jesus, ele é nossa, é a videira, né? É ali o tronco. É ele que dá sustentação para a gente. Sem ele, a gente não é nada, não é nada. Ele foi um exemplo para a gente e continua sendo. Eu acho que se todos nós seguíssemos o exemplo de Jesus, estaríamos já vivendo num mundo assim perfeito. Só que, como eu falei lá anteriormente, nem todo mundo tem como que fala? Essa evolução ainda, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo de evoluir, de melhorar, né? E o que eu queria falar para vocês também é que a gente deve extrair o nosso alimento espiritual de Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a verdade e de toda a bondade. Então, quando nós tivermos algum problema, nós tivermos. Porque geralmente a gente tem que aprender a agradecer tudo que a gente tem. Primeiramente, a saúde, depois a nossa família, e assim vai, né? A nossa disposição. E é que a gente costuma só ir atrás de Jesus, de Deus, quando a gente está com é, alguma coisa ruim, ou uma doença, ou uma tristeza. É o normal do ser humano. Só que a partir do momento que o ser humano começar a entender, a agradecer todos os dias pela vida, pela saúde, pela disposição, você estará mais forte quando chegar lá na frente e tiver que enfrentar algum problema, porque você já vai ter aquilo dentro de você. Você já vai ter aquela fé, você já vai ter aquela força. E quem dá isso para a gente é Jesus. Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Não tem, assim, muito o que ficar enrolando, né? Essa lição, assim, me deixou bastante emocionada. É uma lição muito bonita. E eu acho, assim, que a gente tem que aprender a ver Jesus. Eu vejo Deus na natureza. Eu me conecto muito com Deus na natureza, no mar, nas árvores. Eu falo, gente, não é possível que, que hajam pessoas que não acreditem num Criador, porque isso não é obra do homem, é obra de Deus mesmo. Então, eu me conecto muito com Deus. Deus, para mim, está em toda a parte da natureza. Então, eu consigo me conectar muito. E com Jesus, primeiramente, sempre agradecendo. Agradecendo pela, pela doença que te fez evoluir, pela doença que te fez ser uma pessoa mais forte, agradecendo a saúde que você tem todos os dias para poder sair e trabalhar, agradecer a saúde que você tem para poder sair e se exercitar. Então, eu quero deixar aqui com vocês meu agradecimento. Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, tá? E mais uma vez aqui, eu vou deixei escrito aqui as nossas redes sociais, tá? No Instagram é @FreiAnselmo. Aí no YouTube, @Grupo Frei Anselmo. No Facebook, Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. E nas páginas da internet, www.freianselmo.org.br. Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Eu vou pedir novamente que fechemos nossos olhos
Que levemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, e possamos levar essa lição de hoje como uma força interior, que carreguemos sempre Jesus em nossos corações, em nossa alma, em nosso dia a dia. É Ele que nos fortalece, é Ele que é a seiva que nos nutre espiritualmente. Com Ele estamos sempre preparados para o que der e vier. Agradeço mais uma vez, que possamos ter uma semana, um final de semana abençoado. Muito obrigada, graças a Deus, e que assim seja. Muito obrigada. Um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.